nós viemos mais uma vez desmontar aquela ideia de que a vocação política ela é um milagre e que maravilhosamente a pessoa consegue tomar todas as decisões muito bem tomadas e que todas as coisas funcionam muito bem. Isso é uma farsa porque as pessoas que foram bons políticos conservadores e bons políticos no geral, né? É mesmo aqueles que, por exemplo, Alexandre o Grande, ele foi formado por Aristóteles, né? Então, nós não podemos considerar que do nada a pessoa comece a ser um bom político, simplesmente do nada. A mesma coisa aconteceu com Ronald Reagan. Ele salvou os Estados Unidos da corrosiva política que vinha da Europa, que estava vivendo várias correntes marxistas. Mas ele não fez isso sozinho, né? Ele fez isso com a ajuda do Heritage Foundation. Eu sei que os conservadores não gostam muito de fundações, pois foram usadas para pavimentar a cultura da morte. Mas se tratando do Heritage Foundation, é outra história. Heritage é um think tank, é o think tank favorito do presidente Ronald Reagan. E era a personificação das ideias. O Ronald, né, era a personificação das ideias desse think tank e princípios, né, que eles prezavam. Juntos, eles abriram um novo caminho para os Estados Unidos. A parceria começou em 1980, quando Heritage forneceu à equipe de transição do presidente eleito prescrições políticas detalhadas sobre tudo, desde impostos e regulamentação, comércio e defesa nacional. A versão publicada dessas recomendações, o mandato para a liderança com 1.100 páginas, foi descrito pela United Press International, na época com um plano de agarrar o governo por suas lapelas, né, desgastadas do New Deal e sacudir 48 anos de política liberal. O novo presidente usou o mandato para ajudar a realizar sua visão de um mundo livre do comunismo, uma economia que não esmagava os sonhos das pessoas com altos impostos e regulamentos e uma América que o mundo poderia admirar mais uma vez. Ele deu cópias a todos os membros de seu gabinete. Como comentou o conservador William Buckler, a fundação teve grande relevância quando o Ronald Reagan, né, 60% das sugestões solicitadas ao novo presidente foram adotadas, em razão do qual o mandato de Reagan teve 60% de sucesso, foi o que eles disseram. E em seu segundo mandato, Reagan voltou a procurar ideias do Heritage e adotou muitas delas. Ele recitou 22 propostas específicas do mandato para a liderança 2. Em seu segundo discurso inaugural em 1985, levando o New York Times a dizer que, embora a redação do discurso do presidente e o documento da fundação sejam diferentes, muitas das propostas eram surpreendentemente semelhantes. Ronald Reagan não era tímido em deixar as pessoas saberem que ele pensava sobre o Heritage. Em um jantar em dezembro de 1989, quase um ano após deixar o cargo, Reagan disse que Heritage era uma força vital em Washington durante seu governo e que o mandato de liderança era um tiro de advertência dizendo ao establishment liberal que eles não podem esperar continuar os negócios como de costume. Heritage também não teve vergonha de deixar as pessoas saberem o que pensava sobre o presidente Reagan. Em 1990, criou o Ronald Reagan Fellow em Políticas Públicas e nomeou o conselheiro de longa data de Reagan, o ex-procurador-geral Edwin Macy, como seu primeiro companheiro. Em 1998, Heritage concedeu ao ex-presidente o prêmio Clare Boothe Lucy, sua maior honra por realizações e avanços do conservadorismo. Mesmo após sua morte, a presença de Ronald Reagan é sentida na sede do Heritage em Capitol Hill. Fotos e retratos de Reagan estão pendurados nos corredores e nos escritórios dos funcionários. As políticas de Reagan ainda são estudadas e admiradas. Seus discursos ainda são lindos para análise histórica e inspiração. Ronald Reagan foi um dos melhores amigos que o Heritage Foundation já teve. Sentiremos sua falta. É o que está escrito em uma das suas paredes. Embora Heritage não tenha total crédito pelas conquistas de Reagan durante sua presidência, é claro que Reagan levou a sério as propostas de Heritage. Alguns exemplos de da parceria, né? O estudo de 1980, né, o mandato de liderança do Heritage, sugere revitalizar a economia com corte geral dos impostos. A principal prioridade da política tributária reorientada deve ser dada a reduções substanciais de taxas marginais. Em 1981, Reagan reduz os impostos em 23% para todos os grupos de renda. Economistas acreditam que o corte de impostos de Reagan lançou a prosperidade que os Estados Unidos desfrutam hoje. Em 1982, Heritage publica Right Front, um estudo de referência que propunha um escudo de defesa contra mísseis em camadas. E os sistemas defensivos têm uma única promessa de romper a doutrina da destruição mútua assegurada. Em 1983, Reagan anunciou a Iniciativa de Defesa Estratégica. Nosso único objetivo, que todos compartilham, é procurar maneiras de reduzir o perigo de uma guerra nuclear, diz Reagan.
Em 1985, o livro de resumos do Heritage pede que Reagan, em sua primeira cúpula com o secretário soviético, permaneça firme e informe ao líder soviético que os Estados Unidos não mais tolerarão o expansionismo soviético. Em 1986, Reagan se apega tanto às sugestões de Heritage que Gorbachev reclama com Reagan sob a influência do Heritage nos primeiros minutos da cúpula. Em 1979, o analista de políticas patrimoniais propõe que zonas empresariais que incentivavam o desenvolvimento em bairros destruídos, oferecendo a empresários e investidores benefícios fiscais e regulatórios se eles iniciarem negócios nessa área. Então, em 1987, o Congresso aprova a legislação que cria zonas empresariais. A medida é patrocinada pelo deputado Jack Kipp, né, o deputado Roberto Garcia. Reagan havia apoiado ativamente a proposta e assina com avidez. Existem muitos exemplos, esses são alguns dos principais. Muito que Donald Trump fez também, Reagan fez no passado e fez os Estados Unidos prosperar. Ronald Reagan originalmente era ator e político americano e se tornou um presidente dos Estados Unidos, servindo em 1981 a 1989. Seu mandato viu uma restauração da prosperidade, né, dos Estados Unidos e alcançar a paz através da força no exterior. Afinal, dos seus 2 mandatos, Reagan viu com satisfação a realização de seu inovador programa, né, que visou revigorar o povo americano e reduzir sua dependência do governo. Ele sentiu que havia cumprido sua promessa de campanha em 1980 para restaurar o grande e confiante rugido do progresso americano e do crescimento do otimismo. Em 6 de fevereiro de 1911, foi quando ele nasceu, né? Ele cursou ensino médio em Dixon, e lá ele estudou economia, sociologia, jogou no time de futebol da escola, e após a formatura ele se tornou um locutor de esportes de rádio. E ganhou um contrato em Hollywood, né? Depois, e ele apareceu em 53 filmes. Em 1966, ele foi eleito governador da Califórnia. Por uma margem de 1 milhão de votos, ele foi eleito em 1970. Quando em 80 ele ganhou indicação para presidente, então o embaixador das Nações Unidas, né, George Bush, o acolheu bem, e os eleitores preocupados com a inflação e com o confinamento de 1 ano dos americanos no Irã levaram o ingresso republicano ao cargo. Reagan teve 489 votos eleitorais para 49 do presidente Jimmy Carter. Em 20 de janeiro de 1981, Reagan assumiu o cargo. Apenas 69 dias depois, ele foi baleado por um possível assassino, mas rapidamente se recuperou e voltou ao serviço. Sua graça e inteligência durante o incidente perigoso fizeram sua popularidade subir, lidando habilmente com o Congresso. Reagan obteve legislação para estimular o crescimento econômico, conter a inflação, aumentar o emprego e fortalecer a defesa nacional. Ele iniciou um curso de corte de impostos e depois reduzir gastos do governo, recusando-se a desviar-se disso do governo, né, quando o fortalecimento das forças de defesa levou a um grande déficit, né? Então a política externa de militar baixou um pouco isso. Reagan obteve uma revisão geral do Código de Imposto de Renda que eliminou muitas deduções, né, e isentou milhões de pessoas com baixa renda. No final do seu governo, a nação estava desfrutando de seu período mais longo registrado de prosperidade em tempos de paz, sem recessão ou depressão. Na política externa, Reagan procurou alcançar paz através da força. Durante seus 2 mandatos, ele aumentou os gastos com defesa em 35%, mas buscou melhorar suas relações com a União Soviética. Em dramáticas reuniões com o líder soviético Gorbachev, ele negociou um tratado que eliminaria mísseis nucleares de alcance intermediário. Reagan declarou guerra ao terrorismo internacional, enviando bombardeios americanos contra a Líbia, depois que surgiram evidências que a Líbia estava envolvida em um ataque de soldados americanos em uma boate de Berlim Ocidental. Ao encomendar escoltas navais no Golfo Pérsico, ele manteve o fluxo livre de petróleo durante a guerra do Irã e do Iraque. De acordo com a doutrina de Reagan, ele apoiou insurgências anticomunistas na América Central, Ásia e África. No geral, os anos de Reagan viraram uma restauração de prosperidade, e o objetivo da paz, através da força, parecia estar ao seu alcance. Essas informações são tiradas do Heritage Foundation e do whitehouse.gov.